Olá, criança, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos de volta com a nossa aula de História. E nós estávamos falando sobre a formação dos povos, né? Em relação à parte geográfica também. Então, nós vimos um fato, né, na pré-história, que eram os habitantes que já moravam aqui nessa região, que nós conhecemos como Brasil, que é a qual nós moramos. E nós vimos também que eles habitavam praticamente todo o território, né? Com várias tribos, pessoas de tribos diferentes, e que eles eram organizados, eles tinham a sua cultura, eles tinham a sua estrutura social, tinha o chefe, que é o cacique, né, da tribo, eles tinham a sua religião, nós vamos ver isso um pouco mais na frente. E aí depois dessa pré-história, depois da chegada aqui dos portugueses, né, teve uma outra parte. E quando foi que eles chegaram aqui? É o que nós vamos ver agora nesse momento, acompanha comigo aí na telinha. Ao longo da Idade Moderna e contemporânea, notamos a chegada de outros povos de origem europeia. Ou seja, aqui já existiu um povo que o povo raiz, que fez parte da nossa formação, que é o povo indígena, mas aí chegou um novo povo, que também vai fazer parte dessa formação, que foi os europeus, espanhóis, franceses, alemães e holandeses. Apareceram por aqui buscando disputar as terras que estavam sendo dominadas pelos portugueses. No século XIX, a expansão da economia cafeeira no Brasil e as crises políticas na Europa incentivaram a chegada de vários componentes camponeses e trabalhadores dispostos a ocupar pastos de trabalho tanto no campo quanto nos centros urbanos da época. Em tempos mais recentes, temos de modo semelhante à chegada dos asiáticos. Então, os asiáticos, né, foram os últimos que chegaram, segundo aí esse texto. Tiveram outras pessoas que chegaram depois. Mas logo no começo dessa formação, que é o que nós estamos estudando, chegou os europeus, né? Os espanhóis, franceses, alemães e holandeses. Eles também fizeram parte dessa formação que somos hoje. Muito antes que essa diáspora dos europeus, uma outra diáspora violenta e injusta atingiu vários povos de origem africana, trazidos pelos portugueses desde o século XVI. Vários povos africanos vieram para o Brasil a fim de trabalhar como escravos. Vitimados pela exploração de forças de trabalho, sofrendo com um processo de dominação que também afetou a populações indígenas do território. Ainda assim, deixaram evidentes marcas de sua presença na idade histórica e cultural do povo brasileiro. Olha só, crianças, o que aconteceu? Já existia um povo aqui. Esse povo nós chamamos os povos indígenas. Aí o que aconteceu? Veio a chegada dos portugueses. Só que antes de chegar os outros povos, como os espanhóis, os franceses e os holandeses, o que os portugueses fizeram? Eles trouxeram os africanos, mas eles não vieram assim de muito bom grado para trabalhar livremente, não. Eles vieram escravizados, eles vieram fazer um trabalho forçado, sem ganhar nada. Ou seja, eles não tinham direito a nada, eles vieram de uma forma muito cruel para trabalhar aqui para os portugueses, né, a fim de conquistar essa tão sonhada riqueza dos portugueses. E aí, olha só a condição de vidas que eles vinham. Aqui nós temos, né, um exemplo do navio negreiro. O navio totalmente aí, cheio, muito acúmulo de pessoas, né? Elas viviam aí nesse lugar, elas faziam tudo, todas as suas necessidades. Vocês estão vendo esse homem de pé aí pegando algo? Ele estava ali pegando seu próprio alimento. Era jogado ali e eles tinham que se alimentar ali mesmo. Era ali onde eles faziam as suas necessidades, eles dormiam. E muitos morriam no caminho, por conta que a situação era muito mesmo precária.
Entre todas essas chegadas, conflito, desigualdade, acordos e contatos e que enxergamos a complexidade do povo brasileiro. Em um território tão extenso, vemos que a unidade de nossa população não passa de um jeito impossível. Contudo, isso fez com que o povo brasileiro fosse admirado por possuir uma variedade encontrada em poucos lugares desse mundo. Hoje, nosso maior desafio é mediar todas essas diferenças, tendo o respeito e a tolerância como norteadores de uma vida de maior justiça e felicidade. Então, crianças, aí nós vemos nessa outra imagem, imagens de pessoas totalmente diferentes, né? Pessoas brancas, pretas, pessoas asiáticas, pessoas de origem espanhola. Temos pessoas de diversos povos. E agora, nosso maior desafio é o respeito. Saber respeitar uns aos outros, saber respeitar as diferenças, porque nós temos culturas diferentes. No Brasil, em cada região que você vai, existe uma cultura que predomina. E essa cultura, ela vem das raízes dessa formação desses povos. Aqui no Acre, por exemplo, a nossa raiz, a nossa cultura que predomina é do povo indígena. Então, muitas pessoas ainda dormem em redes, muitas pessoas comem esse alimento de alimentos também indígena, né? É claro que temos outros que também fazem parte da nossa alimentação, mas a gente percebe que a nossa raiz vem do povo indígena, né? Que predominou aqui na nossa região. Agora, eu quero que vocês vejam comigo a influência dos portugueses, né? As influências dos portugueses na cultura brasileira. Dentre os diferentes povos que formaram o Brasil, foram os europeus aqueles que exerceram maior influência na formação da cultura brasileira. Praticamente os de origem portuguesa. A mais evidente herança portuguesa para a cultura brasileira é a língua portuguesa, atualmente falada por virtualmente todos os habitantes do país. Ou seja, todos nós falamos qual língua? Português. O povo que habitava aqui eram os índios, então eles falavam outras línguas, inclusive o tupi-guarani. E agora todos falam português. Essa é a língua que predomina no Brasil. E ela tem a influência do povo português. A religião católica também, a crença, né, da maioria da população, que é a religião católica, é também decorrente da colonização. O catolicismo, profundamente arraigado em Portugal, legou ao Brasil as tradições do calendário religioso, com suas festas e procissões. As duas festas mais importantes no Brasil, o Carnaval e a festa junina, foram introduzidas pelos portugueses. Então, aqui, né, nós percebemos essa influência no geral, no todo o Brasil, a influência do povo português. Dentro do catolicismo, a influência da religião. Aí nós temos aqui foto de procissões, o Carnaval, né? As festas juninas, que muitos gostam mesmo. Além dessa variedade, além destas, vários folguedos regionais, como as cavalhadas, o Bumba Meu Boi, o fandango e a farra do boi denotam grande influência portuguesa também. No folclore brasileiro, são de origem portuguesa as crenças em seres fantásticos, como a cuca, o bicho-papão, o lobisomem, além de muitas lendas e jogos infantis, como as cantigas de roda. Então, você vê aí a influência dos portugueses, né, na nossa cultura. Continuando. Na culinária, muitos dos pratos típicos brasileiros são o resultado da adaptação de pratos portugueses às condições da colônia. Um exemplo
é a feijoada brasileira, resultado da adaptação dos cozidos portugueses. Também a cachaça foi criada nos engenhos como substituto para a bagaceira portuguesa, a aguardente derivada do bagaço da uva. Alguns pratos portugueses também se incorporaram aos hábitos brasileiros, como a bacalhoada e outros pratos baseados no bacalhau. Os portugueses introduziram muitas espécies novas de plantas na colônia, atualmente muitas identificadas com o Brasil, como a jaca e a manga. Quem podia imaginar, né, que a manga veio aí dos portugueses e que a feijoada aqui há uma controvérsia, né? Alguns povos dizem que a feijoada ela vem lá dos portugueses, porém outros dizem que é da cultura dos africanos, porque eles pegavam todos os restos de alimentos que os portugueses comiam nas casas grandes e eles, como escravos, escassez de alimentos, eles juntavam todo aquele restante e fizeram aí a feijoada. Então aí há uma controvérsia, tá bom? Aqui nós temos, né, a bacalhoada, que é um prato típico dos portugueses. Aí a manga, ó, que nós achamos que ela é totalmente brasileira, mas não é, e a jaca. A influência da cultura indígena e como o povo indígena influenciou na nossa vida. Antes da colonização, os índios que habitavam no território, hoje denominado Brasil, tinham uma cultura similar em alguns pontos, tais como organização social baseada no coletivo, a ausência de política, não havia política, Estado e governo, ausência de moeda e de troca mercantil. A religião era politeísta, baseada em elementos da natureza e ausência da escrita. Então, o povo, né, indígena, eles não tinham esse governo, Estado, não tinha política. Tudo era organizado no coletivo, baseado no coletivo. Então, não tinha dinheiro, essa troca de moeda, de mercadoria, não. Eles viviam dos elementos da natureza e também não havia escrita, né? Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes, como pontuam diferentes de comportamentos e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um todo. Eles tinham a religião, hábitos, costumes e comportamentos similares. A divisão do trabalho também era parecido entre todos os povos e o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta. A crescida da agricultura de algumas plantas como a mandioca. Aqui nós percebemos, né, que eles tinham maneiras diferentes, porém existia algo em comum entre eles. Eles tinham os hábitos deles, que pareciam muito, eram muito costumeiros, e também, né, os povos, eles eram baseados na caça e na pesca, eles viviam da coleta, eles pescavam, eles caçavam, e depois eles foram acrescentando, a partir do momento que eles foram se enraizando em alguns locais, fixando-se ali naqueles locais, depois que eles deixaram de ser nômades, eles também entraram na agricultura, então eles plantavam e colhiam como a mandioca, por exemplo. Mas nós vamos finalizar por aqui. A gente vai dar continuidade depois nessa aula. Eu espero que você até aqui tenha compreendido. E nós nos vemos na próxima aula. Se você quer ver essa aula novamente, acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais.